Vamos ler a palavra de Deus? Glória, eu quero que você abra em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. À medida que você encontrar, coloque-se de pé um minutinho. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, aleluia. Deus é maravilhoso. Ele não desistiu. E o desejo dele é que você prossiga, que você siga adiante. Aleluia. Quem encontrou, diga: Jesus é bom. Aleluia. Diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que. E o paciente é melhor que o orgulhoso, que o arrogante. Vamos dizer todos juntos? O fim das coisas. De novo, bonito para Jesus. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar nesta noite. Eu sei que o Senhor vai falar a cada um de nós, assim como o Senhor tem falado comigo. Obrigada pelo Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento. Obrigada pelos anjos do Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos que todo espírito de distração, ladrão da semente, seja manietado e sem poder de ação neste lugar, em nome de Jesus. Declaro, Senhor, que a tua palavra, que é o martelo que esmiuça a penha, vai, Senhor, tocar no nosso coração. Sairemos daqui abençoados, fortalecidos, animados, aleluia, no Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, pode tomar assento. Foi falado aqui várias vezes já sobre Salomão, né? E esse texto aqui, irmãos, é uma motivação da parte de Deus para o nosso coração. Porque o Senhor diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. E, queridos, muitos começam, mas não terminam. Algumas pessoas têm metas, têm sonhos, projetos, e dão início com toda a força, mas no decorrer da caminhada se assustam, se decepcionam, desistem, desanimam, e Deus diz que o fim é melhor do que o começo. Eu entendo aqui que Deus deseja então que nós perseveremos, amém? Algumas pessoas colocam metas de emagrecer, de mudar nos seus relacionamentos, de fazerem leituras de livros, de orar um pouco mais, não é verdade? E param, não experimentam o benefício de concluir aquilo que sonharam. Então, algumas têm uma ansiedade quando começam a fazer algumas coisas porque imaginam que não vai dar certo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? Agora, a forma como nós terminamos é mais importante do que a forma como nós começamos. Porque aqui ele diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio. Então, isso nos leva a pensar que nós não podemos desistir.
quando temos projetos que o Senhor coloca no nosso coração. Agora, a meta do cristão, daquele que conhece a Deus, que está buscando a Deus, é ouvir de Deus, do Senhor um dia: muito bom, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Todos nós queremos ouvir isso, amém? Todos nós queremos ouvir essa palavra do Senhor. Você foi fiel no pouco, você perseverou, então Deus nos coloca em coisas grandes, tremendas e poderosas. Irmãos, o que será necessário para que eu e você possamos ouvir a voz do Senhor nos aprovando? Muito bem, servo bom e fiel. Então, eu preciso viver bem para terminar bem. Amém? Eu preciso também aprender a nunca desistir. Porque quem desiste não terá um fim bom. Não experimentará o fim melhor do que o começo. Então eu preciso viver bem para terminar bem. Amém? Diga isso para você mesmo. Eu preciso viver bem para terminar bem. Eu preciso aprender a nunca desistir dos meus sonhos, dos meus projetos, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Eu preciso aprender também a ser corajosa. Eu preciso ser audaciosa. Eu preciso ser perseverante. Só experimentará o melhor no final das coisas aquele que perseverar, aquele que for corajoso. Amém? Nós louvamos ali na salinha hoje com um hino da harpa que diz: na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal. Olha o alvo que é Jesus. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus. Forte, irmãos, nunca rejeitando a cruz. Com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia! É valente, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo já foi dado à igreja. Amém? Para andar em coragem, para ser valente, para não desistir. Muitas pessoas fazem planos, começam bem na caminhada cristã, oram, fazem propósitos, semana das primícias, pedem portas abertas, pedem casamentos, pedem tantas coisas e Deus abençoa. Aí a pessoa está firme, andando em vigor, em vitória, e depois vai perdendo as forças, vai desanimando e aí para. E Deus não deseja isso, amém? Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Os pensamentos e os planos dele são planos e pensamentos de paz, de bem, para nos dar o fim que nós desejamos. Aleluia? Então eu quero compartilhar nesse texto aqui, onde o Senhor nos orienta isso, que é melhor o fim das coisas do que o seu início, as atitudes para aqueles que desejam terminar bem. Amém? Então, 4 pontos aqui que nós podemos compartilhar, guardar no nosso coração, andar dentro disso para terminarmos bem, com os nossos sonhos, com as nossas metas, com tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Pessoas aqui têm sonhos, amém? Todos nós sonhamos. Você quer ser melhor, amanhã quer ser melhor do que hoje, amém? Quer conquistar, quer avançar. E, irmãos, quando eu falo sobre conquista, sobre avanço, sobre buscar coisas grandes, eu gosto sempre de falar isso, porque o primeiro ponto é a vida espiritual. Quero deixar isto bem claro,
porque como nós temos hoje visto aí um evangelho sendo anunciado da prosperidade, onde as pessoas são motivadas a buscar as coisas materiais, então isso não é errado, você querer crescer, porque é a ordem de Deus para o povo, é crescer, é multiplicar, é prosperar. No entanto, nós não podemos de forma alguma, e eu faço questão de lembrar sempre a igreja, que em primeiro lugar nós buscamos o reino de Deus. Em primeiro lugar, nós buscamos, irmãos, ter um caráter como o caráter de Cristo. Isso é o mais importante, para ouvir as palavras do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. É claro que a vida espiritual está em linha com a vontade de Deus. Amém? Porque não adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a vida. Não adianta a pessoa, um crente, ter uma conta bancária alta, ter um bom emprego numa empresa ou num concurso público e não ter um caráter transformado, moldado. Um caráter como o caráter de Cristo. Um crente que anda com falsidade, com mentira, com fofoca, infiel com o Senhor, praticando obras da carne, então, ele será que vai ouvir bom, servo bom e fiel? Né? Então, o desejo de Deus é que nossa caminhada cristã seja uma caminhada crescente e que nós estejamos a cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Mas a primeira atitude, para terminar bem, eu preciso examinar o meu coração. Amém? Para terminar bem, eu preciso examinar o meu coração. Aqui em 2 Coríntios, eu quero que você abra comigo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Está escrito: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. O que Paulo está dizendo aqui, nessa examinem-se, é como se ele estivesse dizendo: coloque o seu coração em prova. Veja se você está frutificando. Quais são os resultados práticos da sua vida espiritual? Para ver se vocês, faça o teste, comprove se você está na fé. Prove-se a si mesmo. Normalmente, no final do ano, a gente faz isso, né? Começa a pensar em nossa vida, o que a gente planejou no início, o que conseguiu fazer. Então, esse texto aqui nos ajuda a fazermos isso. E é uma atitude. Para quem quer terminar bem, tem que examinar o seu coração. Nós podemos fazer isso. Amém? Aqui, durante essa mensagem, o Espírito Santo, ele está trabalhando. E nós já podemos examinar. Ele está falando, trazendo luz ao nosso coração. Amém? Estamos expostos à palavra de Deus. E quando nós nos expomos com uma expectativa de aprender e de melhorar, Ele vem e fala conosco. Amém? Então, nesse texto, ele diz: olha, veja os resultados práticos, os frutos na sua vida. Então, foi dito aqui, né, sobre Salomão. E Salomão é um exemplo de alguém que começou bem. Ele começou bem na sua vida, mas ele terminou mal. Era um homem sábio, que Deus deu sabedoria mais do que a qualquer outro, deu riquezas, não houve ninguém tão rico quanto Salomão. Ele fez grandes coisas, mas ele negociou a unção que Deus deu a ele.
2 erros graves Salomão cometeu. Afastou o coração de Deus. Por isso que esse texto de 2 Coríntios 13:5 é importante para as nossas vidas. Nós podemos colocar esse texto lá na porta do nosso guarda-roupa e olhar todos os dias, examinar todos os dias. Porque o erro de Salomão, a insensatez o levou a falhar e o seu coração se afastou do Senhor. Segundo erro dele foi andar de acordo com o mundo. Salomão, ele fez alianças que Deus reprovava. Irmãos, é muito sério essa questão de aliança. Amém? É muito sério. E é muito sério nós aprovarmos aquilo que Deus reprova. Amém? E nós só podemos saber aquilo que Deus reprova quando nós lemos a palavra. Não adianta você ouvir alguém, um irmão, uma irmã, um professor, um pastor, uma pastora, que fala alguma coisa que está fora da palavra de Deus para relativizar aquilo que Deus deixou na palavra e abrir portas para o pecado. Amém? Então Salomão, ele errou. E qual foi o resultado? Irmãos, eu tenho falado aqui este ano, algumas mensagens, nós mostramos alguns casos na Bíblia que o pecado do sacerdote atinge a família. Amém? Por isso que, se nós queremos abençoar a nossa família, se nós queremos ver a nossa família crescendo, prosperando, nós devemos cuidar do nosso coração. Amém? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Amém? Ele construiu muito. Mas, irmãos, o que adianta começar bem e terminar mal? Né? Ele fez muitas coisas, olha, eu separei algumas coisas aqui, entre muitas que a Bíblia narra que Salomão fez, mas ele teve uma sabedoria extrema, foi o maior rei da monarquia hebraica, introduziu carruagens, cavalos, inovações militares, trabalhou com mineração, aquela história das minas do rei Salomão é verdadeira, né? Desenvolveu o comércio marítimo, trouxe uma grande prosperidade para Israel, mas também ele trouxe muitos impostos, né? Projetos de construção ambiciosos, construiu o templo, construiu a casa da floresta. Então ele fez coisas grandes, mas por causa da insensatez do seu coração, fazendo aliança com mulheres estrangeiras, mulheres que serviam a outros deuses, então ele se afastou do Senhor. Amém? Então, este é um exemplo de alguém que começou bem, mas terminou mal na Bíblia. Mas tem um exemplo de alguém que começou bem e terminou bem. A sua vida foi curta, mas ele manteve-se firme naquilo que Deus o colocou. João Batista. João Batista começou anunciando, sabia a razão pela qual Deus o tinha trazido a este mundo para abrir os caminhos ao Senhor, e ele permaneceu firme. Sansão começou bem com uma unção, mas por causa da aliança errada, ele terminou mal. Começou bem, não é verdade, com uma unção poderosa que vinha sobre a vida dele, mas terminou como um bobo da corte. Irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, não consideramos aquilo que Deus fala em sua palavra, o diabo faz chacota com as nossas vidas. Se tem coisa que Satanás gosta, é de ver um crente nascido de novo sendo usado pelo diabo, pecando. Sansão foi uma pessoa que começou
bem, mas terminou mal. Os últimos momentos ali da sua vida, Deus ainda deu graça para ele, para que ele, na sua morte também, matasse muitos inimigos, destruísse muitos inimigos. Então, quando nós examinamos o nosso coração, nós podemos ir para o texto de Hebreus, no capítulo 12, versículos 12 a 15. A resposta que Deus tem para nós. Examinamos o nosso coração, procuramos aquilo que é necessário crescer em Deus, e aí Deus diz assim, é o que Deus está falando para mim e para você. Amém? Deus diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés. Amém? Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Quem quer terminar bem, tem que seguir este conselho aqui. O texto continua dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Irmãos, quem quer ter uma vida crescente em Deus, vitoriosa, precisa viver bem com as pessoas. Procurar viver bem. A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Uma pessoa que anda em inimizade, que não sabe perdoar, essa pessoa não tem como terminar bem. Amém? E aqui ele diz: olha, se esforce. É Deus que vai fazer isso? É o pastor que vai fazer isso? É o professor da escola bíblica que vai fazer isso? É o diácono que vai fazer isso? Ele diz: esforcem-se. Olha para quem está do seu lado e diga: é você. É você que tem que se esforçar. Amém? Então ele diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí ele diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A falta de perdão traz amargura. A falta de perdão, a amargura, é uma porta para Satanás. Aonde está no coração de uma pessoa uma amargura, ela fica remoendo aquilo ali, sem perdoar, se lembrando a vida toda daquela situação, sofrendo com aquilo, e não libera a pessoa, pode ter certeza que ali uma brecha é aberta para o diabo. A pessoa começa a andar lado a lado com o adversário. Ah, porque fulano fez isso. E isso é tão sério, irmãos, que a Bíblia diz que essa raiz é uma raiz, está lá dentro. E se tiver alguém aqui hoje com alguma raiz de amargura, vai arrancar essa raiz em nome de Jesus. Aproveita aí e já começa a falar. Se você está lembrando de alguma coisa, Senhor, eu libero essa pessoa, perdoa essa pessoa. Eu não quero dar brecha, eu não quero que Satanás tenha lugar em minha vida. Isso é tão sério, porque a Bíblia diz, olha, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que vive amargurada, ela fica perturbada. E aí tem mais, irmãos, contaminando a muitos. Às vezes tem um familiar, uma pessoa em casa, um vizinho, um chefe, um colega de trabalho, que sofre as consequências por aquela pessoa que vive amargurada, de mal com todo mundo, insatisfeito. Então, Deus diz, olha, se esforça. Qual é a nossa parte aqui? É nos esforçarmos para viver em paz, liberarmos perdão, amém? E não contaminar ninguém. Então, a primeira coisa, o que é? Examinar o coração. Quem quer começar bem e terminar bem, tem que examinar o coração. De vez em quando, tem que expor o coração ao Senhor e à sua palavra. Segundo,
segunda atitude, para terminar bem, é preciso desenvolver um espírito corajoso. Porque a caminhada cristã, irmãos, é uma caminhada cujo caminho é estreito, cuja porta é uma porta estreita. Então, somente as pessoas corajosas, as pessoas que sabem quem é Jesus, as pessoas que querem morar no céu, as pessoas que querem avançar, que querem exercer o seu papel de igreja aqui como luz, como sal, tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. E essa coragem é para dizer não ao pecado. É ter coragem de dizer não para aquele colega que está te chamando para ir para o caminho mau. E não é para dizer assim, não, porque a minha religião não permite. Não é isso. Porque quando a pessoa diz isso, ela está dizendo que ela quer. Ela tem, eu e você, nós precisamos ter a convicção de quem nós somos em Deus. Amém? Nós falamos isso por brincadeira, de vez em quando a gente fala isso, né? Mas é para, não, eu sou evangélico. Não é isso. Isso não faz parte da minha vida. Amém? Eu tenho convicção, isso não faz parte da minha vida. Eu não quero. Então, porque os pratos, eles vêm todo dia. Irmãos, entrou nessa terra, é filho de homem, de mulher, nessa terra, entrou, já está em guerra espiritual. O inimigo está guerreando pelas nossas almas, mas é um inimigo derrotado. E nós estamos aqui compartilhando nesta noite as atitudes para chegarmos lá e ouvirmos do Senhor: servo bom e fiel. Muito bem, você está aprovado. Amém? Então, eu preciso desenvolver um espírito corajoso. O corajoso é aquele que tem uma postura resoluta. Ele é persistente, ele não entrega os pontos. Ele é atrevido, amém? Ele é valente, ele é determinado. Eu sou do Senhor, eu vou morar no céu e não adianta, não vou negar a minha identidade de filho de Deus. Aleluia! Você precisa ouvir isso nessa noite? Eu preciso. Porque todos os dias o inimigo diz: desiste. Todos os dias ele diz: desiste. E essa palavra Deus falou primeiro comigo. Minha filha, é melhor o fim das coisas do que o começo. Então você não pode desistir, você não pode ser paralisada. E Deus está falando nessa noite para cada um de nós, nos dando as estratégias e as atitudes que nós devemos ter dia após dia. Eu quero ler um texto aqui. A Bíblia nos mostra lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 8 a 12. Os valentes de Davi. Aqui está narrando sobre aqueles homens que lutaram, que estiveram nas grandes batalhas com Davi. E tem aqui os 3 principais generais. Ele mostra aqui os 30, mas esses 3 aqui foram os principais. E essas atitudes aqui, irmãos, destes homens mostram como deve ser a nossa luta diária. O primeiro deles aqui, a Bíblia diz, olha, acompanha aí a partir do versículo 8 de 2 Samuel 23. Diz assim: estes são os nomes dos valentes de Davi. Teve Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez.
Esse homem lutou sozinho contra 800 homens. Esse é valente, irmãos. E a Bíblia diz que ele os feriu de uma vez. É valente. Agora, não são as pessoas que nós vamos ferir. São os inimigos espirituais enviados para nos afastar, para nos cegar. Amém? Milhares e milhares que são enviados e que nós temos que nos opor todos os dias e feri-los com a santidade, com a vida na presença de Deus. Amém? Olha o outro aqui. Um sozinho. Este homem mostra o ministério apostólico, que alcança muitas pessoas. Aí a Bíblia diz aqui do segundo. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, estes homens, eles estavam debaixo do comando de Joabe. Então, diz aqui, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Ele era um general, e esse homem pegou a sua espada e lutou contra os filisteus o dia inteiro. Imagina, irmãos, uma pessoa numa guerra contra os exércitos. Mas ele foi tão valente, tão corajoso, tão ousado, tão destemido, que ele não soltou da sua espada e foi lutando, e foi lutando, e foi lutando. Alguns estudiosos dizem que ele segurou ali com muita força e deu uma cãibra na sua mão. Por isso que está escrito aqui que a mão dele ficou pegada à espada. É possível isso, isso já aconteceu comigo. Um dia eu estava em casa, cortando verdura, cortando lá tempero, cebola, pimentão, pimenta de cheiro e tarará, e cortando. De repente, eu fiquei deu uma cãibra na minha mão, e eu fiquei segurando a faca, eu queria, e dói, cãibra dói, e eu querendo tirar, e enquanto não passou aquele momento ali de cãibra, a faca ficou na minha mão. Pode ter sido uma cãibra. Algumas pessoas acham que ele feriu a mão, mas foi o dia todo aquele homem lutando, e com a mão ferida, o sangue ali secou, e ficou a mão grudada ali naquela espada. Ou que seja sangue, ou que seja cãibra, esse homem foi muito valente. Amém, irmãos? Então, nós precisamos desenvolver um espírito corajoso. Irmãos, para terminar bem, muitas vezes nós precisamos orar muito, jejuar. E se não tiver um espírito corajoso, a carne não vai deixar ninguém jejuar, ninguém ler a palavra, ninguém orar. Amém? Então, realmente a pessoa tem que batalhar, tem que ser corajoso. E o outro, são dos 33, eu quero fazer menção desses 3 aqui, os principais, é o Samá. Versículo 11 diz, e depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Tinha uma terra cheia de lentilhas. O povo, quando viu os filisteus, correu, foi embora.
Mas ele sozinho, ele disse: esse pedaço de terra é meu, e vocês vão ter que ir embora. E ele lutou, e guardou aquilo que era dele. Você tem uma terra, você tem um jardim, você tem uma família, você tem pessoas, a igreja tem uma cidade para conquistar, e nós precisamos desenvolver esse espírito corajoso. Essa terra é minha, e lutar corajosamente. Não desista, não desista. O que Deus te deu é seu, não desista. Siga adiante com esse espírito ousado e corajoso. Não entrega a sua terra, as suas lentilhas, aquilo que Deus te deu para os filisteus. Aleluia. Então estes homens fizeram história. O nome destes homens está aqui registrado. Você está fazendo história? O seu nome está escrito no livro da vida. Vamos fazer história, irmãos. Amém? Vamos fazer história. Você não pode desistir por qualquer coisa, por nada. Não é qualquer coisa, é nada. Pastora, são 800. Eu estou sozinha. Você com Deus, você é a maioria. Um põe 1000 para correr, e 2 juntos põem 10.000 para correr. Aleluia! Aleluia! Então, um crente corajoso é aquele que é comprometido a terminar em sucesso. Porque, irmãos, foi Deus quem disse que nós somos mais do que vencedores. Foi Deus, irmãos, quem disse. Então, por que a pessoa começa e na metade do caminho se sente um fracassado, um derrotado? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Só é derrotado quem desiste. Amém? Só é derrotado quem desiste. Deus está falando? Então, irmãos, olha só. Quando eu era adolescente, eu queria muito tocar violão. Meu sonho era tocar violão. E aí, minha mãe foi e comprou um violão para mim. Olha que bênção. Ganhei o violão. E arrumei um professor lá no Guará para aprender a tocar violão. Fui uma aula, fui 2, e os meus dedos começaram a doer, e eu tocava ali, não saía nada, não tinha sentido. O que aconteceu? Eu deixei para lá. Deixei. Achei muito difícil, abandonei. Se eu tivesse perseverado, hoje eu estaria tocando violão. Nas visitas, nos lares, na rua, tocando para Jesus. Olha que coisa boa. Então, quantas pessoas desistem no meio das dificuldades? Eu já desisti de muitas coisas. Muitas oportunidades que o Senhor me deu, eu desisti, perdi. Agora, irmãos, eu posso não tocar violão, mas eu fiz um solo aqui, só me atrevi a cantar, porque não dou conta de cantar direitinho, afinado, mas atrevi aqui a cantar com os irmãos. Isso aqui não tem problema, né? Outras coisas, oportunidades que eu perdi, foram compensadas em outras áreas da minha vida que eu perseverei. Mas para ouvir a voz, muito bem, servo bom e fiel. Essa oportunidade, irmãos, é única. Depois, quem perder essa oportunidade não vai ter como compensar com outras coisas. Você entende o que eu estou falando? Amém? Eu estou me fazendo entender? Amém? Então, queridos, esses homens foram os valentes de Davi, desenvolveram um espírito corajoso. A Bíblia diz de outro homem, que para mim esse irmão aqui, quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer esse irmão aqui, porque ele foi tremendo. Ele foi tremendo em perseverar. Neemias.
A Bíblia nos fala que Neemias, ele era o copeiro do rei, servia ali. E quando ele teve notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, as portas queimadas, o povo oprimido, ele chorou, lamentou, orou, buscou a face de Deus, e Deus deu graça para ele, ele encontrou graça diante do rei, e ele decidiu fazer alguma coisa em favor do povo. E ele foi então trabalhar para Deus, edificar os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que esse homem, ele sofreu muita oposição dos adversários, adversários de fora e adversários de dentro. Mas ele permaneceu corajoso, firme. E a Bíblia nos mostra que 4 estratégias, tem muito mais, eu estou simplesmente dando alguns exemplos. Tem muito mais estratégias que Neemias usou, mas eu quero compartilhar aqui para alguém que quer desenvolver um espírito corajoso para terminar bem. Amém? Então, Neemias capítulo 4, nós vemos aqui a primeira estratégia dele, quando ele foi atacado pelos inimigos que queriam paralisar a obra. Você vê no capítulo 4, diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. O diabo arde em ira para te ver derrotado. Arde em ira. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: olha, irmãos, olha só, que zombaria do inimigo que fazem estes fracos judeus. Chamou Neemias e os judeus que estavam ali trabalhando na edificação do muro de fraco. Aí diz: permitir-se-lhes isso, sacrificarão, eles vão acabar em um só dia, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas. Ele não estava sozinho. O inimigo que quer ver a pessoa derrotada, ele sempre busca reforço. Sempre tem alguém que vai se juntar contra um adversário para fazer complô contra as nossas vidas. Estava com ele Tobias, o amonita, e esse também zombou e disse: olha, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o muro de pedra. Então, a estratégia, de Neemias, versículo 9 diz assim: porém, depois de todas essas afrontas, ele diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Então, a primeira estratégia de Neemias foi a oração. A segunda estratégia de Neemias foi a vigilância, que diz, olha, de dia e de noite por causa deles. Então eles colocaram guarda de dia e de noite. Eles oraram e vigiaram. Quem quer desenvolver um espírito corajoso para terminar bem, tem que orar e tem que vigiar. Amém, irmãos? A terceira estratégia dele foi o encorajamento. Porque enquanto eles estavam ali desanimando as pessoas de fora, esses inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, e as pessoas de dentro, porque a estratégia desses adversários era fazer fofoca. E levava fofoca até para parentes de Neemias. Então, ele usou a estratégia do encorajamento, e é isso que Deus faz conosco, irmãos. Deus nos encoraja a prosseguirmos, não importa onde você parou, não importa onde eu caí, não importa o que estão dizendo, julgando ou condenando, o que importa é nós ouvirmos a voz de Deus. E Deus diz: não pare. Ele diz aqui, versículo 14: e olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Uma estratégia
para mantermos um espírito corajoso é olharmos para o Senhor. Deus é grande. Deus é grande. Ele é maior que os nossos problemas, Ele é maior do que as nossas adversidades, Ele é maior do que as nossas circunstâncias. E o Espírito Santo, que é a graça de Deus dentro de nós, nos habilita para fazermos aquilo que nós não temos condições de fazer. Aleluia! E Ele já preparou uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Aleluia! Então, a outra estratégia, eu disse apenas 4 nesse texto, é que ele incentivou ali aquelas pessoas a lutar pelos seus parentes, pela sua família. Ele diz, olha, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Lute pelos seus. Lute pela sua casa. Se você quer terminar bem a sua caminhada cristã, lute, peleje pelos seus. Quem sabe alguns estão desviados, alguns ainda estão cegos, não têm a revelação do Senhor. Alguns estão passando por grandes lutas, desertos. Não ouça a voz negativa. Em nome do Senhor Jesus, Deus me deu essa palavra para compartilhar com a igreja nessa noite e dizer, não pare, não pare. Use as estratégias que Deus deu para Neemias. Amém? O terceiro, já estamos caminhando aqui para o final da mensagem. A terceira atitude de quem deseja terminar bem. Deus planejou uma vida de sucesso. Depende de cada um escolher o caminho certo. Tem uma rota. Tem uma jornada. Agora, nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolha todos os dias. Podemos escolher levantar ou ficar deitado. E trabalhar de carro, de metrô. Tomar café ou não. Não é você que decide? Amém? Quando Deus está no controle completo, às vezes você quer tomar café e o Senhor diz, faz jejum hoje. Não é? Mas nós temos a liberdade de obedecer ou não. Amém? Então, irmãos, o caminho de sucesso já foi traçado pelo Senhor. A Bíblia diz no Salmo 139, 16, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Esses dias eu ouvi uma reportagem lá, o Silvio Santos dizendo que uma pessoa, um conhecido dele, resolveu escrever a história dele. Então o Silvio Santos, uma pessoa, e o Silvio Santos diz assim, eu não pensei que eu fosse uma pessoa assim, tão influente e tal, eu nunca desejei isso, e conta, a história dele, de luta e tal, com muita modéstia. E ele conseguiu alguém que achou a vida dele interessante e escreveu um livro. Mas você também tem um livro escrito, com a sua vida. Ele diz, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Vem cá, o final desse livro, a história desse livro, vai ser boa? De alguém que venceu? De alguém que conquistou? De alguém que avançou? Amém? Então, irmãos, eu aprendi que não existe ninguém que deseje mais o meu sucesso do que Deus. Deus deseja o seu sucesso. Deus deseja o nosso sucesso. Deus preparou uma vida triunfante para cada um de nós. Agora, as nossas escolhas nos colocam ou nos tiram deste caminho. A palavra de Deus diz, eis que te proponho o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem para que vivas.
Quem escolhe o caminho mau, o caminho da desobediência, escolhe o caminho da morte. Morte eterna. Então, irmãos, se Deus disse que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, vamos ficar com aquilo que Deus disse? Então, se você tem se sentido derrotado, fracassado, fique com Romanos 8:37. Amém? Então, nessa escolha do caminho certo, o escritor, o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele nos dá uma dica interessante. Eu quero que você leia aí comigo. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Diz para quem está do seu lado essa verdade. Se livre aí de tudo que te atrapalha. Se o teu olho te faz pecar, então arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, livremo-nos. Amém? Livremo-nos. É você. Sou eu. Amém, irmãos? Não adianta ficar, Deus, tira isso daqui de mim. Vem cá, tira você. Amém? Aqui, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se for amizade, livre-se dessa amizade. Ela não é maior e nem mais importante na sua vida do que Deus. Se for alguma coisa que te afasta do Senhor, livre-se disso aí. Amém? Nós precisamos disso. E do pecado que nos envolve. E corramos, está escrito aí na sua Bíblia, e corramos com perseverança. Não é correr com alegria, é correr com perseverança. Não pare. Corra com perseverança. Eu preciso correr com um propósito, perseverando, amém? A corrida que Deus propôs para mim. Amém? A caminhada cristã. Então, uma tradução inglesa diz assim: comece a correr e nunca desista. Me ajuda a pregar para esse irmão que está aí do seu lado. Diz: comece a correr e nunca desista. Me perdoe, irmãos, pedir para vocês ficarem repetindo algumas coisas, mas vocês estão me ajudando, amém? A pregar. Glória a Deus. Então, nós vamos correr. E poderemos dizer depois como Paulo, né? Terminei a corrida e permaneci fiel. Pastora, mas é tão difícil. Olha, para Deus não existem impossíveis. Tudo é possível aquele que crê. Se eu colocar a minha fé em ação, nestes versículos que o Senhor tem na palavra, tudo é possível aquele que crê. E o quarta e última atitude para quem deseja terminar bem, é um grande desafio, irmãos. É crer na palavra de Deus acima de qualquer circunstância. Amém? É acreditar no que a Bíblia diz acima de qualquer coisa, acima das nossas fraquezas, acima da voz de desânimo, da voz contrária. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Por quê? Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O Senhor disse: passará o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão. Então nós precisamos, irmãos, crer na palavra de Deus acima de qualquer circunstância. Ora, quando a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida? Quando? Quando eu acreditar nela. Ela não pode operar os efeitos na vida de quem não acredita, porque o justo viverá pela fé. E foi o próprio Senhor que disse que Ele vela por fazer cumprir a sua palavra.
Aleluia, aleluia. Então tudo é possível a nós, se colocarmos a nossa fé em ação e acreditarmos no que Deus disse. E Deus disse: não temas, não tema, seja forte, seja corajoso, não temas. Irmãos, a Bíblia nos mostra um exemplo de Agar, quando ela foi mandada embora por Abraão, e estava ali no deserto, sofrendo, e o seu filho chorando, ela pensou que ia morrer. E aí a Bíblia diz lá em Gênesis 21:17, mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Deus quer ouvir a nossa voz. E a resposta dele é: não temas. Não temas, não temas. A Bíblia nos mostra que Jairo, no meio de um desafio de fé, quando não havia mais possibilidade, Jesus, a filha dele estava doente, você conhece essa história, e ele foi até Jesus. E Jesus então saiu com Jairo para ir até a sua casa para orar pela sua filha. E a Bíblia diz que no meio da caminhada, as pessoas chegaram da casa de Jairo, chegaram e disseram: olha, Jairo, não incomoda mais Jesus, porque a tua filha já morreu. Eu disse aqui que a quarta atitude é nós crermos na palavra de Deus acima de qualquer circunstância. E que ela terá efeito em nossas vidas quando nós acreditarmos. O que aconteceu com Jairo? Jesus disse: não temas. Em qualquer circunstância, o Senhor nos diz: não temas. Todos os dias Ele nos diz: não temas. Amém? Não temas, não temas, não temas. Então, queridos, o versículo 8 de Eclesiastes 7 nos mostra que o fim das coisas é melhor do que o início. E a segunda parte do versículo diz: e o paciente é melhor do que o orgulhoso. E isso significa que nós precisamos, como eu disse no primeiro ponto, examinar o nosso coração, ver se há ansiedade, se há orgulho, se há arrogância, se há vaidade, e buscarmos, nos esforçarmos para mudarmos, amém? Para que nós possamos então conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele diz aqui: e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Vamos esperar em Deus. Quando eu disse que devemos acreditar na palavra acima de qualquer circunstância, as circunstâncias podem dizer não, mas a palavra nos dá uma resposta. Então nós vamos esperar pacientemente no Senhor, sem murmurar, amém? Por quê? Provérbios 11:2 diz: quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Nada de orgulho, nada de vaidade. Sem Deus nós não somos nada. Amém? Não podemos nada. Se falta a graça de Deus em nossas vidas, irmãos, nós somos os piores. Amém? Então a soberba, a Bíblia diz, lá em Provérbios 16:18, precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Não tem que se orgulhar por nada. Porque está com um carro bom, porque tem uma casa boa, porque tem um emprego bom, porque é chefe de 200 pessoas, é dono de uma empresa, está cheio de dinheiro, está comprando um avião. E aí? Nada de orgulho, humildade. Nesta terra nós somos mordomos. Amém? Porque eu sou o líder do ministério. Porque eu sou isso, sou aquilo. Sou pastor, sou diácono. Nós somos servos. Aleluia. Aleluia. Último versículo que eu quero deixar para a igreja, que foi o Senhor motivando Daniel. E você vai ouvir esse versículo de pé. Amém?
Aleluia. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém. Feche seus olhos. Deus está dizendo para a igreja cristã semear nessa noite. Tu, porém, vai até o fim. Porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O fim é melhor do que o começo. Como filhos de Deus, nós devemos desejar desesperadamente chegar até o fim da nossa caminhada cristã. Como? Como? Sondando o nosso coração, irmãos. Desenvolvendo a cada dia um espírito corajoso. Pegue a espada e não solte, nem que sua mão dê cãibra e essa espada fique grudada na sua mão. Pegue um pedaço de pau e vá defender a sua terra, como Samar fez. Esse pedaço de terra é meu e ninguém toma. Escolha o caminho certo. Vamos escolher o caminho certo, que é o caminho da palavra de Deus. Vamos crer na palavra apesar da circunstância. Vamos andar em humildade, em paciência. Você vai terminar sua faculdade. Você vai alcançar aquela porta que você tem buscado. Você vai casar. Amém? O casamento vai mudar. O fim é melhor do que o começo. Aleluia. Você vai terminar os seus projetos. Amém? Agindo dessa forma. Você vai criar os seus filhos. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Vou botar meus filhos na faculdade. Você vai conseguir. Deus é com você. Senhor, mas eu estou caído. Pois eu quero te dizer que hoje Deus quer te levantar. Essa palavra é para levantar. Aleluia, aleluia. Mas Senhor, eu não tenho sabedoria. Deus te dá sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente. Aleluia, você vai andar em sabedoria. Amém? Vamos fazer alianças corretas, irmãos. Vamos andar em alianças corretas. Alianças que o Senhor faz em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Jesus, Ele começou bem e terminou bem. E terminou muito bem. O servo não é maior do que o seu Senhor. Nós passamos lutas, dificuldades, mas nós vamos terminar bem. Com Ele, nós vamos terminar bem. Eu quero